É isso aí, estamos aqui com o professor Pascoal Heron, né, professor da UNEB, aqui do Campo Senhor do Bonfim, e a gente vai conversar com ele sobre o trabalho que ele realizou hoje aqui na PAI, em Senhor do Bonfim. Qual é a importância, professor Pascoal, para principalmente para a sociedade da PAI aqui em nossa cidade? Veja, Senhor do Bonfim, nesse momento tem a oportunidade de receber os trabalhos de uma instituição importante no país, uma instituição que já tem mais de meio século de existência no Brasil e que faz um trabalho de inclusão social nunca feito por nenhuma outra instituição. Na verdade, é muito recentemente que essas temáticas de inclusão, de educação especial, são tratadas dentro da universidade. Quando se compara isso com o tempo de luta, de organização e de prestação de serviços de instituições como a APAI. Veja que aqui se estabelece um ponto importante dentro da sociedade, porque o trabalho que a APAI desenvolve, ele não traz contribuições apenas para os estudantes, para as crianças que são aqui atendidas. Muito menos são contribuições que se encerram ou que ficam circunscritas ao ambiente familiar. Na verdade, ganha toda a sociedade, porque o processo de inclusão de uma criança com deficiência ou de uma criança com algum tipo de necessidade específica é um processo de aprendizado para a sociedade como um todo. A constituição, a consolidação dos trabalhos da APAI em Senhor do Bonfim é um processo que inicialmente e imediatamente contribui para o processo de desenvolvimento das crianças, das famílias, mas sobretudo é a sociedade de Senhor do Bonfim que cresce junto. Como é que o senhor vê hoje, né, o deficiente aqui na nossa cidade, principalmente no dia a dia, né? Hoje nós temos escolas, né, que trabalham aí com os próprios deficientes, pessoas que têm aí as suas deficiências, né? Mas a sociedade em si, ela já está consciente, né, da responsabilidade de trabalhar com essas pessoas que hoje convivem dentro da sociedade na sua normalidade? Em alguns aspectos sociais, nós já tivemos alguns avanços. Senhor do Bonfim é uma cidade pioneira. Nós já temos aqui, por exemplo, os serviços do Instituto Psicopedagógico de Senhor do Bonfim, que por muitos anos tem feito esse processo de inclusão, de trabalho educativo com as crianças com deficiência. Mas temos ainda muitos desafios, que não são uma especificidade de Senhor do Bonfim, são os desafios da sociedade brasileira como um todo. Porque, veja, no campo da educação, por força de legislação, por força do trabalho engajado de muitos profissionais, nós já temos avanços na educação dessas crianças, embora as barreiras ainda sejam muitas. No entanto, é necessário ainda consolidar algumas questões em relação ao mundo do trabalho. Por exemplo, em nossa cidade, nós já temos muitas pessoas que eram crianças e que passaram por esses processos educativos e que conseguiram, inclusive, avançar para a educação superior, para as universidades, mas que agora o desafio é entrar no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho é que é algo que a gente precisa, enquanto sociedade, pensar, organizar e consolidar, porque, efetivamente, quando a pessoa começa a produzir, começa a tirar o próprio sustento do seu trabalho, o processo de autoconfiança, o processo de se sentir parte como cidadão que ajuda a construir a sociedade, ele se consolida. O que é que o senhor diz aí, né, para aqueles que ainda não estiveram aqui dentro da própria instituição APAI, que muitas vezes tem o seu filho aí com sua deficiência e que tem até mesmo vergonha de estar dentro de uma instituição, de mostrar ao seu filho, né, a deficiência que ele tem? Qual é a sua mensagem para essas mães, para os pais que ainda vivem nessa ignorância ainda, né, de achar que o seu filho não tem, muitas vezes, utilidade para a própria sociedade? O trabalho de educação de uma criança, de qualquer criança, ele não deve ser circunscrito apenas ao ambiente familiar. O processo de educação de uma criança, ele é uma responsabilidade da sociedade. Nós vivemos um tempo que não cabe mais a postura de tornar invisíveis essas crianças que têm necessidades especiais, essas crianças com deficiência. Essas crianças têm direitos, esses direitos precisam ser respeitados, e a APAI se coloca como uma instituição que está aberta a receber estas famílias para dar orientação, para dar apoio, para apontar um caminho e iniciar o processo de consolidação do desenvolvimento desses sujeitos. Então, que as famílias percebam que a APAI é uma instituição
que está aqui democraticamente de braços abertos para recebê-las, não apenas a criança, mas a família como um todo, para fazer as devidas orientações e para juntos, enquanto sociedade, conseguirmos consolidar o processo de educação dessas pessoas. É isso aí, a gente agradece aqui ao professor Pascoal pela participação. É o Nonato Notícia, onde está a notícia, o Nonato está sempre presente.